Após baixar e instalar o aplicativo, basta executá-lo. Nessa tela que se abre, basta clicar em Mais para criar o primeiro circuito. Vamos nomeá-lo como exemplo 1 e clicamos em Criar. No nosso exemplo, temos a seguinte situação-problema. Um forno está representado abaixo. Eis aqui a representação de um forno. Por motivos de segurança, decidiu-se implementar um sistema para abrir e fechar a porta do mesmo. Pode ter sido detectado um risco para o operador ter que fazer a abertura e fechamento da porta desse forno manualmente. Então pode ter sido tomada a decisão de implementar um circuito para promover a abertura e o fechamento da porta desse forno. Elabore um circuito pneumático ou hidráulico que seja o mais simples possível e que consiga abrir e fechar a porta desse forno rapidamente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir se o circuito aqui será um circuito hidráulico ou um circuito pneumático. Vamos a alguns fatos que foram apresentados aqui no exemplo. Bom, a porta do forno, que é o elemento que esse cilindro vai precisar movimentar, não é um elemento pesado. Então, não é necessário que esse atuador seja um atuador capaz de realizar muito esforço. Além disso, é necessário que essa abertura e fechamento aconteça rapidamente. Então, um circuito pneumático parece ser mais aceitável nessa situação. Além disso, pelo fato do forno envolver altas temperaturas, trabalhar com ar comprimido é um cuidado a mais que a gente pode ter. É uma vantagem a mais, porque o ar comprimido não é inflamável. Sendo assim, a gente pode elaborar então um circuito pneumático. Esse circuito, como ele tem que ser o mais simples possível, ele vai precisar necessariamente de um compressor, de uma fonte de pressão, de uma válvula direcional e de um atuador, de um cilindro. Sendo que esse cilindro pode ser um cilindro de simples ação, porque ele vai precisar fazer esforço apenas em um sentido, apenas na hora que ele avançar, na hora que ele abrir a porta desse forno, por exemplo. O retorno pode acontecer pelo próprio peso da tampa e pela ação da força da gravidade. Então nós vamos precisar basicamente de uma fonte de pressão, um compressor, uma válvula direcional e um atuador de simples ação. Aqui no aplicativo, no simulador, nós temos no canto esquerdo os menus do aplicativo. Então esse primeiro menu, vou clicar nele, ele vai abrir para a gente a biblioteca de componentes. Então temos aqui os componentes pneumáticos que vão aparecer do outro lado. Basta rolar isso aqui que a gente consegue ver todos os componentes pneumáticos. A gente tem logo abaixo aqui os componentes elétricos. Então é possível fazer o comando elétrico desse circuito, mas foi solicitado que esse circuito seja o mais simples possível. Então nós vamos usar apenas componentes pneumáticos. Só aproveitar e mostrar o restante dos menus que a gente tem aqui nesse canto esquerdo. A gente tem esse menu aqui que a gente usa para fazer ligações, para ligar os componentes. A gente vai usar ele daqui a pouco, na hora que a gente colocar os componentes aqui no nosso plano de trabalho. A gente tem aqui o que seria o desfazer e o refazer, né? O Ctrl Z. A gente desfazer alguma mudança que a gente possa ter feito errada aqui no circuito. Essa lixeira serve para a gente deletar algum componente indesejado. Esse botãozinho aqui é para a gente fazer a simulação depois da gente montar o circuito. E aqui a gente tem mais algumas possibilidades, que seria ferramentas de zoom, né, para aproximar e afastar a visão aqui na hora que a gente montar o circuito. O botãozinho para salvar, compartilhar. E aqui algumas configurações do aplicativo que a gente não vai mexer agora. Bom, vamos inserir então os 3 componentes que a gente precisa. Então vamos aqui clicar na biblioteca, componentes pneumáticos.
vamos procurar pela simbologia um atuador de simples ação, que é esse. Então para a gente posicionar os componentes na área de trabalho, basta clicar sobre o símbolo e depois clicar na área de trabalho. Aí o componente já é inserido. Então inserimos um atuador de simples ação com retorno por mola. Vamos procurar aqui, só rolar, só movimentar o dedo aqui em cima desse menu e rolar o smartphone de vocês, e aí vocês vão conseguir. A gente vai entender em breve, à medida que a gente for fazendo exercício desse tipo, que para esse cilindro, como ele tem apenas uma conexão, uma entrada de ar, porque o retorno é feito pela mola, a gente pode utilizar uma válvula 3/2, né? Uma válvula com 3 vias e 2 posições. Então, clica no símbolo, clica na área de trabalho para inserir o componente. Aqui ficou parecendo que a gente inseriu apenas uma das posições, porque na realidade o símbolo é composto por esse retângulo. Mas o simulador, ele mostra apenas a posição que se encontra a válvula no momento. Então, no momento, essa válvula se encontra na posição inicial, essa posição de cá. Então, por isso que ele só está representando ela. Vocês vão perceber que na hora que a gente acionar a válvula, essa outra posição, esse outro quadradinho, vai ficar evidente aqui, vai aparecer na simbologia. Além desses dois, então, a gente precisa de uma fonte de alimentação. Geralmente, para a gente simplificar os circuitos, no lugar de desenhar o símbolo do compressor, do motor elétrico, até mesmo o lubrefio, por exemplo, a gente usa apenas esse símbolozinho aqui, esse triângulo vazio, no caso da pneumática. Então, esse triângulozinho, ele vai suprimir todos os símbolos do grupo gerador de pressão. Então, compressor, motor elétrico, lubrefio. Basta clicar no símbolo e clicar na área de trabalho. Inclusive, aqui no circuito, aqui no simulador, ele mostra para a gente um lubrefio, ao invés de mostrar esse triângulozinho aqui. Existem outros simuladores que mostram um triângulo mesmo, ao invés de mostrar o lubrefio. São apenas características de cada simulador. Tendo feito isso, a gente pode aumentar o zoom um pouquinho e aí a gente pode posicionar os elementos de trabalho mais próximos e fazer um movimento com os dedos aqui na tela, que aí a gente consegue deixar bem evidente esses componentes. Agora basta fazer a ligação dos mesmos. Então a gente clica nesse símbolo aqui, que é o símbolo que a gente usa para fazer as ligações. Com ele selecionado, basta clicar na primeira conexão e na hora a gente quer ligar essa conexão. É como se a gente estivesse encaixando uma mangueira aqui mesmo. Lembrando que essas linhas que são representadas nos circuitos pneumáticos, elas são sempre contínuas, a não ser que seja uma linha piloto, uma linha para controlar alguma válvula. Além disso, na representação, para evitar confusões, a gente usa sempre ângulos retos, ao invés de fazer curvas. Podemos fazer a ligação da fonte de pressão com a válvula e a ligação do escape, porque na saída da válvula pneumática a gente vai ter sempre um escape, porque após o ar comprimido realizar o seu trabalho, ele é dispensado na atmosfera. Basta clicar 2 vezes nessa conexão. Quando a gente faz isso, aparecem alguns símbolos que a gente pode usar. O símbolo que está posicionado na válvula nesse momento é esse símbolo. Esse símbolo ele aceita uma conexão, então quando eu posso ligar uma mangueira na válvula, vai estar sempre posicionado esse símbolo. Mas existem outros, como por exemplo os 3 tipos de escape. Esses 2 triângulozinhos aqui, eles equivalem a uma saída para a atmosfera que a válvula vai ter. Só que uma das desvantagens do ar comprimido é que ele gera alto ruído quando o ar está escapando do circuito. Então existem alguns componentes que conseguem diminuir esse ruído, que são os chamados silenciadores. Então vamos colocar um silenciador ali. Ainda poderia colocar um bloqueio, só que aí o ar não conseguiria escapar
do circuito e esse cilindro não ia retornar. Vamos deixar um escape. Tendo feitas as ligações, a gente pode clicar aqui no botão simular. A gente pode apertar novamente esse botão. A gente movimenta um pouquinho o circuito aqui para o lado, para a gente conseguir visualizar a simulação. Vou diminuir o zoom um pouquinho aqui. A gente não vai conseguir ver o cilindro avançar. E aí basta apertar o play. Nesse momento o cilindro está apto para movimentar, mas a gente esqueceu uma coisa importante aqui na válvula. Não tem mecanismo de acionamento nessa válvula. Como que ela vai mudar de posição? Então, na verdade eu esqueci de fazer isso. Vamos fazer. Fecha a simulação. Clica 2 vezes no componente, no caso a válvula direcional. E abriu para a gente aqui uma tela na qual a gente pode configurar essa válvula. Em um dos lados dessa válvula, onde seria um dos acionamentos, eu clico 2 vezes nesse quadradinho e abre as possibilidades de acionamento que a gente tem. Vamos colocar um botão. Então aquela válvula ela vai ser acionada por botão. Do outro lado abriu aqui, eu vou excluir esse acionamento, porque eu vou colocar um retorno por mola. Então essa válvula ela vai mudar de posição quando eu apertar um botão, mas se eu soltar esse botão, a mola vai fazer ela voltar para a posição inicial, que vai ser essa posição aqui da direita, como acontece na maioria das válvulas. Clique em OK. Pronto, agora a gente já tem a válvula com um botão para fazer o acionamento e a mola ela fica interna aqui, por isso que a gente não está enxergando. Esse simulador ele mostra para a gente os componentes, né? Uma visão física do que seriam os componentes. Né? Isso acaba facilitando um pouquinho o entendimento. Agora sim nós podemos simular. Então vamos apertar o play. O circuito já está apto para fazer a simulação. Eu posso vir cá e apertar a válvula. Quando eu aperto a válvula, a gente percebeu lá em cima que o cilindro movimentou. De novo, aperta a válvula, ele avança. Então, ele avançando, ele está empurrando essa porta para cima. Né? Então, dessa forma, eu elaborei um circuito que faz esse trabalho que eu preciso. Percebam aqui no desenho posicionado na válvula que a gente tem justamente a mudança da posição. Da forma que essa válvula está posicionada agora, o ar vem lá do compressor, passa pelo lubrefio, entra na válvula, mas encontra um bloqueio. Então, esse ar não passa pela válvula e o cilindro fica parado. Eventualmente, se existir algum ar aqui dentro do cilindro, ele percorre essa tubulação, entra aqui por essa conexão, passa por essa via e sai para a atmosfera através desse silenciador. No momento em que eu aperto a válvula, eu mudo a posição da mesma. Dessa forma, o ar que vem do compressor passa pela válvula, chega até o cilindro e faz o cilindro avançar. E a saída para a atmosfera fica bloqueada. Quando eu libero a válvula, ela volta para a posição inicial e deixa o ar sair para a atmosfera. Ainda é possível movimentar os componentes. Um lubrefio, por exemplo, ficou por cima da tubulação, da mangueira. Isso aqui pode causar confusão na interpretação do circuito, né? Então a gente pode movimentar esse componente aqui. Para fazer isso, a gente tem que selecionar o menu de componentes, a biblioteca de componentes. A gente tem que dar um toque em cima do componente que a gente quer movimentar, dar outro toque, segurar e arrastar ele para a posição desejada. Também é possível movimentar as linhas, as mangueiras. Nesse caso, a gente clica no menu de ligação, depois a gente clica na mangueira que a gente quer movimentar
segura, clica de novo, segura e arrasta para a posição desejada. Ainda é possível fazer a simulação utilizando símbolos. Os desenhos eles são muito bons para ajudar a visualizar como o circuito vai ficar na máquina, né? Mas muitas vezes é necessário usar a simbologia. Os símbolos eles muitas vezes dão uma ideia até melhor de funcionamento dos componentes. Então, para a gente deixar de utilizar esses desenhos e passar a utilizar símbolos, a gente tem que rolar essa barrinha esquerda, vir aqui nas configurações, desce mais um pouquinho até modo de visualização e escolhe símbolo. Podemos voltar lá, que o circuito agora vai estar representado através de símbolos. Então, por exemplo, as válvulas direcionais, dá para a gente entender melhor o funcionamento delas através do símbolo. Então, a gente tem o ar vindo do compressor, chegando até a válvula direcional, mas na posição inicial da válvula, essa mola ela está empurrando a válvula para o lado de lá. Então, a posição acoplada nas mangueiras é justamente essa posição. Então, o ar que vem do compressor está chegando no bloqueio. Algum ar que exista dentro do cilindro vai descer por essa mangueira, chegar até a válvula e sair em direção à atmosfera. O problema de usar esse método de representação é que esse programa não simula com esse modo de visualização de símbolos. Se a gente tentar fazer isso, vai aparecer uma mensagem que é necessário mudar o modo de visualização. Então a gente precisa clicar em sim para ele modificar o modo de visualização e aí sim a gente conseguir fazer a simulação do funcionamento do circuito. Muito obrigado e até a próxima.